A rotina CLT. Vamos ver hoje vários vídeos de pessoas que têm uma rotina CLT pesada. Papo de começar 3 da manhã a se arrumar e voltar para casa lá para umas 9. E como é essa rotina e como os jovens estão vendo isso hoje em dia, porque as pessoas estão postando isso na internet, jovens estão vivendo isso que acontecia muito na nossa época. Calma aí também, porque a gente não é tão assim, tá? Calma aí também. A nova geração tá vindo, vivendo essa situação e muitos dizendo, cara, eu não vou viver isso. Isso é uma rotina infernal. E mais do que isso, tem pessoas de outros estados dizendo: não, não, isso é específico de São Paulo. Eu que não vou para São Paulo para viver isso. Enfim, bora lá? Olá, meninos e meninas. Hoje estamos aqui, galera, para mais um vídeo. Não esqueça de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força aqui no canal. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, gente. Não esqueçam também de me seguir nas redes sociais, Instagram, TikTok. Lá eu posto para vocês todos os dias, seja stories, seja vídeos de beleza, como cuidar do cabelo, como cuidar da pele, comprinhas do mês, tudo eu posto lá. Então me siga nas redes sociais, principalmente Instagram, Nicole_Alexiejuk. Então bora lá, vamos pro quadradinho. Começou com o vídeo dessa moça, que é a Giulia Leolino. Ela mostra muito da rotina dela na internet, no TikTok. Quem quiser seguir ela, eu vou deixar o arroba dela aqui nos créditos, tá bom? Aqui, além de trabalhar, ela estuda. Como fala brasileiro? Com bandeja. Tem que guardar os grandes primeiro. Próxima estação. Vinte e 23h50 para acordar 3h20. Estamos dormindo mal. E aí, galera, vocês acharam essa rotina muito pesada? Quem viveu uma rotina mais pesada, um trabalho que exija mais força física, com construção, com obra, às vezes trabalhar em fábrica, com trabalhos bem repetitivos, sem nem sequer sair do lugar, né? Que chega a dar uma tendinite de tanto serviço repetitivo que faz, sabe? Ou pessoas até que trabalharam em um local assim, muito insalubre, de não ter um papel higiênico no banheiro, o bagulho é desumano. Talvez olhe para a rotina dela e diga: já peguei coisa pior. Talvez. Mas há quem diga que não. Já trabalhei dessa forma, já tive que trabalhar, estudar, e é muito ruim. Eu ouso dizer, gente, que mesmo muitas pessoas se dividindo e falando sobre o trabalho, a gente não está falando só sobre a rotina, é que deu para ver um pouco do trabalho dela, que é na frente do computador sentada. Vai ter vários comentários, né? Mas ouso dizer, gente, que eu já trabalhei assim, já trabalhei, e eu ouso dizer para vocês, o que me pegava era o transporte, trabalhar muito longe de casa. É papo de 1 a 2 horas em transporte. É sardinha.
Você tá entendendo? É sardinha o metrô. E detalhe que o metrô de São Paulo também ouso dizer que ele é bem estruturado. Nossa, quando eu entrava no trem, eu achava insalubre. O trem era insalubre. O trem não caminhava, cara. Se você fosse a pé, do lado a lado com ele, você chegava primeiro. Que dava uma raiva que para o trem engatar a velocidade, ele demorava muito, cara. E não tinha um ar-condicionado ó, para não falar, não vamos descer o nível aqui. Quando você entrava no metrô de São Paulo, era outro nível, ainda é, né? Cara, é ar-condicionado. A menina fala até inglês. Legal, bilíngue, estamos bilíngue aqui. As cadeirinhas estruturadas, o local mais limpo, o trem também. Mas e sem contar que o metrô era um vindo atrás do outro. E eu tô falando aqui as partes boas, porque eu ouso dizer que ele é estruturado, ele tem uma estrutura. Se vocês não concordam, coloca aqui nos comentários. Mas eu sempre achei o metrô de São Paulo ele tinha ele tem uma estrutura interessante. Se você vai então para a linha amarela, se você vai lá para a linha verde e amarela, tô falando certo? Linha azul, você fica mais ainda, o pessoal faz filinha, filinha para entrar, todo mundo muito educado. Vai vindo para cá, a gente vai se bofetear para entrar. E é sardinha, vai lotar bastante, é bem lotado a linha vermelha de São Paulo. E aí, gente, isso me pegava muito, cara. O transporte pegava, cara. Era horas, era 2 horas de ida, 2 horas de volta. Quando você vai ver, eu tô quase passando mais tempo no metrô do que no trabalho, do que na faculdade. E o cansaço, muitas vezes, se você tinha um trabalho um pouco mais tranquilo fisicamente falando, deixo bem claro, fisicamente falando, em que você pode ali sentar, você pode ali ter um trabalho ali de um descanso físico um pouco maior. Então você olhava para o metrô, você olha para o transporte e você diz, putz, cara, 2 horas aí, pô. Cara, e de pé, não vai sentar não, porque se tiver que sentar, você vai ter que brigar. E às vezes você não quer destruir seu psicológico, já tá ruim, aí a gente vai piorar se eu começar a brigar aqui por lugar para sentar. E aí o que que acontece? E aí o que pega é que no final ela ainda tem que ir pra faculdade, e ela faz, pelo que eu entendi, odonto. Ela faz odontologia? É dentista? Eu vi alguns vídeos, eu acho que é isso. E é interessante estudar. Aí você fala: "Mas Nicole, estudar não é garantia, não é nada, não sei o quê", gente. Aí você consegue ali uma profissão interessante em que as empresas podem ser mais perto da sua casa. Já matamos o seu leão de cada dia, vamos pensar positivo. Eu fiz isso, gente. E aí o que que acontece? Nessa que eu fiz faculdade, eu fiz letras, né? E aí eu comecei a dar aula, certo? Eu comecei a dar aula pra criancinha, pra adolescente, meti as caras, gente, dei aula pra adolescente, cara. Vale tudo aqui. Ah, tá com medo? Vai com medo mesmo. Então eu tive que meter as caras em um outro lado pra tentar sair o quê? Tentar aliviar um pouco. E o que que aconteceu? De forma alguma, dar aula ainda mais pra adolescente, você é louca, é papo de camisa de força. Só que ali aliviou algumas coisas pra mim. O trabalho sempre era perto de casa, quase sempre. Que é muita escola na proximidade. Quando eu fui ver, tinha escola que eu fui trabalhar que eu ia a pé. Então eu já consegui, ó, vamos matar um leão de cada vez? Então eu consegui melhorar a distância. Melhorei um pouco do meu salário através dessa faculdade. Depois, lá na frente, eu tento lutar para passar num concurso público. Vamos matando um leão de cada vez aqui em São Paulo, gente, para não surtar. Então essa é a rotina dela. Agora, não dá para negar, você tá lá trabalhando, sendo o trabalho muito braçal, pouco, mais intelectual ou não, você cansa, gente. E aí chega no fim do dia, você fica assim, ainda tem que ir pra faculdade. E sabe o que pega na faculdade, gente? Não dá boi pra você não, cara. Ah, eu não tive tempo de estudar, vai reprovar. E na rotina dela não existe tempo pra estudar, pelo que eu entendi. Você tem que estudar, gente. É para passar nas provas, pra passar nos trabalhos, você tem que dar tempo. Aí o que que acontece? Você vai ter que estudar. Como você vai estudar? E aí o que que acontece? Muitas pessoas param a faculdade, travam a faculdade no meio. Porque a faculdade ela é assim, ela começa leve, e aí vai passando o semestre, passa um ano, ela começa a ficar muito pesada. E começa até a te dar um desânimo, assim, de cara, não sei se é isso que eu quero mesmo para minha vida. O trabalho você não pode largar, mas a faculdade você pode, as pessoas trancam. Na maioria das vezes. Quando começa a bater assim forte, as pessoas trancam. Vocês acharam a rotina dela leve ou pesada? Vocês tiveram rotinas semelhantes ou até piores? Me conta que eu quero saber. Eu me conheço. Ia morrer em uma semana. Que rotina satânica é essa? Não, gente, não dá pra romantizar isso. Mas é quem romantiza isso? 4h40 da manhã, o metrô já estava entupido. Aí eu me pergunto, onde que o brasileiro é vagabundo, gente? Mas quem disse que o brasileiro é vagabundo? O seu pãozinho fresquinho que você come às 9 só existe porque tem
Quem acordou às 3? Nossa, você desenvolveu agora o próprio sistema. Ainda não entendi com o que ela trabalha. Ela trabalha na frente do computador, possivelmente atendimento ao público, que é outra coisa que, meu Deus. Por que todo mundo tá chocado? Eu tô passada. Eu todo dia pegava uma rota 5h20 para ir trabalhar, tomava banho no trabalho e ia direto para a faculdade e só chegava às 22 em casa. E ainda engravidei nesse meio tempo. Eu não sei onde você encontrou tempo. Acho que talvez entre 3 e 4 da manhã você encontra o tempo para engravidar, porque eu tô tentando enxergar o tempo. Foi no horário de trabalho? Não pode. Pense numa rotina puxada. Aqui a gente vai ver a história, a rotina da Kailane Abreu. Quem quiser seguir ela, vou deixar também o arroba dela. Um dia comigo, eu acordei às 4h20 da manhã, escovei meus dentes, tomei meu banho e depois fui me arrumar pro trabalho. Coloquei meu uniforme, coloquei os acessórios, cuidei da minha pele e por último finalizei o meu cabelo colocando óleo pra soltar os cachos. Depois eu tomei meu café da manhã, peguei minha mochila e saí de casa. Eu saí de casa às 5h10, peguei meu primeiro ônibus e já aproveitei pra fazer minha leitura. E depois eu peguei meu segundo ônibus, esse eu fui em pé e tava muito lotado, então não dava pra ler, infelizmente. E depois fui pro terceiro ônibus, que é o BRT, e esse tava mais vazio, então deu pra ler de boa. 7h20 eu cheguei na empresa, eu pego 8 da manhã, mas se eu saio um pouco mais tarde de casa, eu chego atrasada devido ao trânsito. E esse tempo que eu chego mais cedo, eu aproveito pra estudar inglês, tomar um lanche da manhã, e aí ligo o computador e começo a trabalhar. Quando dá meio-dia, meu horário de almoço, eu aproveito pra comer e descansar também. Escovei meus dentes e voltei a trabalhar até 6 horas da noite. E aí tirei meu crachá, peguei as minhas coisas e bati meu ponto. Saindo da empresa, em vez de pegar o BRT, eu pego um ônibus, que ele é um pouco mais rápido na volta. Assim eu chego mais cedo na Alvorada e consigo pegar o ônibus expresso de 6h30. Como a fila tava muito grande, eu não consegui lugar pra sentar, então eu sentei naquele lugar ali que fica um degrauzinho pro motorista sentar pro banco dele, sabe? É um pouco desconfortável, mas é melhor do que ir em pé. Na volta eu sempre aproveito pra comer uma pipoca e aí começou a chover muito, gente. Tava chovendo bastante, caiu o mundo. Mas quando eu cheguei no centro de Caxias, já não tava aquela chuva toda, ainda bem. E aí, por último, eu peguei o meu terceiro ônibus. Eu já tava muito cansada, foi um dia bem cheio. Eu não tava nos meus melhores dias, não tava com muito ânimo, mas nós temos que continuar nossa caminhada, porque dias ruins também fazem parte. E aí eu cheguei 9h10 da noite em casa. E foi isso, galera. Um beijo, até o próximo vídeo. É isso. Uma coisa que eu queria comentar com vocês é que você vai ver muitas pessoas, primeiro, aceitando essa rotina até a velhice e até se aposentando nessa rotina, que você e que muitos de nós julgam muito pesada. A dela, ela trabalha numa empresa. E é isso, gente, não senti nada fora. O que acontece, como eu falei pra vocês, é o transporte. Quanto tempo passa no transporte? Quando você vai ver, eu disse pra vocês, o transporte ele te cansa. Você tem que ficar lutando pra entrar. No horário de pico, você é louco. Você é louco, você tem que brigar pra entrar no metrô. Isso cansa você, isso judia de você. E assim, a rotina dela é de trabalho normal, pelo que eu entendi. E ela parece gostar dessa empresa, que é a Hyundai. E eis a questão, eu falei pra vocês que algumas pessoas vão ficar nessas rotinas e não vão necessariamente ser infelizes, vão se mudar para perto da empresa para conseguir um trajeto melhor e querem aposentar. Por quê? Por quê? Porque às vezes a empresa é uma empresa grande que permite crescimento, paga um salário interessante que ela consegue se sustentar e até ter algumas coisas como financiar um apartamento, tudo organizado com o tempo, consegue se sustentar. E pretende se aposentar e a empresa vai garantir essa aposentadoria, vai ajudar nessa aposentadoria, tudo pago, tudo ali garantidinho. E é uma empresa ainda que permite algumas regalias e crescimento. Você ainda pode lutar para ser um supervisor, vocês entendem? Para ser um encarregado. Você tá entendendo? Você consegue ali dar uma olhada para cima. E aí a pessoa ela acaba tendo uma rotina em que ela diz assim, cara, eu não gosto disso, mas eu gosto da empresa. E aí acontece coisas que eu também testemunhei, famílias inteiras que têm essa rotina, mas que gostam da empresa e se aposentaram. Eu tinha uma família de um amigo, gente, que o pai dele trabalhou na empresa, a filha trabalhou e o meu amigo estava trabalhando nessa empresa. E o pai já estava se aposentando nessa empresa. E todos gostavam daquela empresa. Aquela empresa era tudo para eles. Mas por quê? Toda essa ideia que eu falei para vocês. Eles gostavam da rotina lá dentro, do que faziam. A empresa garantia N coisas, era grande. Garantiu ali uma aposentadoria, fazia tudo certinho para você se aposentar. Era difícil uma demissão, era bem difícil eles demitirem. Eles queriam que você ficasse, oportunidade de crescimento, tanto é que a irmã conseguiu se tornar gerente, ganhar muito bem. Então eles tinham aquela empresa, que era uma dessas grandes, assim. Eles tinham aquela empresa, ou seja, essa rotina para eles
não era ruim. Teve um dia que eu falei pra eles, assim, a gente tava conversando assim, e eu falei pra eles sobre ser autônomo, porque eu queria ser. Queria montar meu negócio, queria trabalhar pra mim. Eles ficaram escandalizados. Você é louco, você vai vender um produto, tem o custo de toda a mercadoria, tem o custo de toda a matéria, mas como é que você vai conseguir vender pra tirar um salário? Ou seja, eles nem pensar. Eles estavam muito bem da forma que estavam. E eu julgo jamais, meus amigos. Cada um cuida do seu. Se eles estavam felizes, é isso que importa. Isso aí não era pesado para eles, certo? E outra, era uma empresa de transporte. E aí o que que acontecia? O ônibus da empresa, que é de transporte, né? De ônibus. Então o ônibus passava em pontos específicos para buscar eles no conforto. Então eles não tinham problema com o trajeto. Porque a empresa garantia o transporte confortável. Olha, vocês estão entendendo? Olha como tudo vai. Acordava muito cedo e ia embora tarde, mas a empresa garantia muita coisa que fazia o funcionário olhar com carinho, sabe? Me conta se vocês também já viram essa situação. Agora, tem umas empresas que tratam a gente igual cachorro, aí eu ainda tenho que passar por isso. Eu vou morrer no segundo dia. Não aceito as pessoas acharem que essa rotina cansativa é normal. Acho que sou um revoltado. Não existe liberdade nisso. Só que, Igor, quem vai nos sustentar? Igor, quem tá te sustentando agora? Você tem outra opção e é por isso que você não vai para isso? Ou tem alguém aí te garantindo dentro de casa? Não é a mesma 24 horas para todos. Eu levo 10 minutos para chegar no trabalho e ainda reclamo. Eu moro a 3 minutos do trabalho e chego atrasada. Gente, aí pega e te demite? O que você faz? Nem vou falar. Viver para trabalhar. Torço para que você encontre algo melhor. Eu não diria que o emprego é ruim 100%, sabe? Eu sou pobre, preciso trabalhar para viver, entende? Olha o que ela disse, olha o que ela respondeu. Eu não diria que o emprego é ruim 100%, ou seja, talvez ela goste da Hyundai. Aqui, ó, a rotina de uma CLT que acorda 2 da manhã, então essa foi a mais. A mais. Tanara, Tana Rodrigues. Quem quiser seguir, o arroba vai estar aqui na descrição. Rotina de uma CLT que acorda às 2 horas da manhã pra trabalhar. No milésimo de segundo eu pensei, e se eu não ir? Gente, acordar às 2 horas da manhã pra trabalhar não é fácil. Mas eu sou grata a Deus por ter saúde, por conseguir levantar da cama. Acredita que o outro vídeo que eu tinha postado esses dias, comentaram no meu vídeo. Nossa, que desânimo. Mas, gente, quem é que acorda às 2 horas da manhã pra trabalhar e acorda saltitante? Geralmente eu vou dormir às 10 e acordo às 2. Então, sim, eu acordo muito sério. Não é desanimada. É cara de séria mesmo. Mas não faz mal, gente. O importante é estar sorrindo pros clientes. Vamos e viemos, né? Acordar às 2 horas da manhã e tá sorridente não é pra qualquer um. Mas as pessoas não têm culpa, né? Que você acorda às 2 horas da manhã pra trabalhar. O importante é dar o seu melhor onde quer que você esteja. Eu sempre recompensa, pode ter certeza. Eu trabalho esse horário há 10 anos. Não é à toa que o rosto tá cheio de olheira. Mas eu sou grata a Deus, sou grata a minhas companheiras de trabalho. Me conta aqui nos comentários, vocês querem parte 2 da rotina de uma CLT que acorda às 2 horas da manhã? Aí tá aqui, vamos ver os comentários. Ela trabalha em loja de atacado, provavelmente Brás, Feirinha da Madrugada, que abre de madrugada em São Paulo. Nossa, ainda tem essa. Tem a galera que trabalha, só que trabalha na madrugada. E trabalha em serviço noturno, seja como segurança, seja com vendas. Em Feirinha da Madrugada. Não dá pra negar que o transporte tá vazio. Isso aí pode prejudicar muito a nossa saúde. Gente, tem que fazer o que dá pra ter dinheiro, né? A gente tem que se sustentar, mas dizem que realmente esses trabalhos noturnos podem dar um problema muito sério de saúde no futuro. Aí a pessoa, ela vê o que ela pesa, coloca tudo na balança, né? Eu dormindo 21 e acordando às 5, saindo arrastada da cama. Aqui eu abri de novo o vídeo da Giulia, e aqui tem uns comentários assim, ó. A rotina de todo mundo em São Paulo praticamente é assim? É uma pergunta, né? É assim? Acho genuinamente triste. Eu também trabalho muito, mas sempre que vejo os vídeos sobre lá, parecem sempre tão monótonos. É que depende, né? Depende. Tem sim, porém, tem muita gente que não trabalha disso. Eu vejo muita. Pra você ter uma noção como são os âmbitos, né? Quando eu falo isso sobre São Paulo, né? Que ele é ruim, mas ele tem coisa boa, mas pelo que sim, pelo que não, e você vai colocar isso na balança, né? Mas você tem uma noção influenciador digital, que trabalha com Instagram, que trabalha com publicidade. Eu fui em eventos, assim, conversava com as meninas, e teve menina que era do interior, teve menina que era de outros estados com qualidade de vida melhor. Mas elas queriam porque queriam vir para São Paulo. Por que elas queriam? Porque aqui tá muita empresa que fecha publicidade, e aí elas conseguem fechar mais publicidades, ir para mais eventos, ficar muito mais por dentro desse trabalho e ganhar mais dinheiro,
por estarem em São Paulo. Muitas empresas optam por influenciadores que estão em São Paulo. E aí elas tinham que colocar isso na balança e valia a pena se mudar. Cara, a menina nova, 20 aninhos, metendo as caras, alugando apartamento para trabalhar com a internet. Quando eu falo para vocês que é em vários âmbitos, em várias áreas, que São Paulo desenvolve, é nisso que eu tô falando. Várias áreas se desenvolveram, não só em relação ao CLT. Entendeu? Por exemplo, a pessoa quer ser autônomo e às vezes a matéria-prima, a matéria, ela quer fabricar algo, ela quer fazer algo e as matérias mais baratas estão em uma parte de São Paulo, um centro de São Paulo, em que ela vai conseguir oferecer isso mais barato, trazendo São Paulo às vezes para frente em alguns quesitos. Agora, quando a gente está falando de CLT, salário mínimo, rotina de trabalho, você vai ver São Paulo girando isso, né? Porque assim como ele vai trazer a matéria, assim como ele vai trazer as empresas para publicidade, ele também precisa de funcionários constantemente para isso. Então vai ter mais trabalho, mas você vai lidar com outros problemas, como a rotina, se você cair nesse tipo de trabalho, vai lidar com um salário que não bate com o padrão de vida. Então, é coisa que muitas pessoas, segundo a profissão delas, têm que colocar na balança se compensa vir para São Paulo. Se você conseguiu ser feliz em um trabalho bom, que paga bem, no seu estado, com uma outra qualidade de vida, então aproveite, não venha. Então, existem situações e situações. Aí o pessoal respondeu assim: fora que tudo parece muito longe, né? Não consigo nem imaginar isso. Olha o tempo que ela foi de casa, saiu 3h50 e chegou 5h50. Aí vem aquela história que eu falei, o trajeto. Tudo é longe aqui. E a gente perde a noção de espaço, gente. A gente perde a noção de distância. Para nós, a gente fala assim, ó, é aqui pertinho, meia hora. Pertinho, gente, meia hora. De carro puro, meia hora, cara, pertinho. Em outros locais, o pessoal ia dizer é longe, é meia hora. Entendeu? Então, a gente enxerga diferente. Ah, é uma hora daqui. Uma hora. Porque na nossa cabeça, uma hora, pô, eu ia trabalhar de 2 horas ida, 2 horas volta. O que é uma hora? O que é meia hora? Então, você fica com diferente nesse quesito. E quem faz a marmita e a janta? Aí vem a outra parte. Você tem que chegar em casa e fazer. Se você tiver família, uma mãe ali que é dona de casa, que faz a marmitinha dos filhos para ir trabalhar, meu Deus, você ganhou na loteria. Mas muita gente não tem. Eu tinha um rapaz que trabalhava com a gente, aí a mãe dele sempre preparava a marmitinha dele, gente, e era assim uma comida maravilhosa. Eu olhava assim, ó, caramba, sua comida tá muito melhor que a minha. A mãe dele fazia, gente, porque é complicado. Aí pensa, o trabalho, aí a faculdade, ainda tem que chegar em casa, e você pensa que você vai ter lazer, você vai marmita para você conseguir comer. Você não vai poder comer fora porque você não tem dinheiro para isso. E você diz assim, gente, como é que sai disso? Quando você entra nisso, agora para sair vai exigir um sacrifício, viver o extraordinário e acertar. Você vai ter que dar tiro no escuro e acertar. Você tá entendendo? O que eu quero dizer com isso? Você vai ter que sacrificar muito como ela, por exemplo, voltar cansada e ainda ter que estudar. E estudar não é presença. Estudar não é igual escolinha, não, em que você senta, deu presença para você, você tá praticamente passou de ano, né? É assim na escola, na faculdade não. Você vai ter que fazer nota, brigar por meio ponto, sendo que você nem tempo para estudar você tem. Então, um sacrifício que você vai ter que fazer sobre seu tempo, chegar em casa, fazer a marmita de qualquer jeito e tentar ler alguma coisa, sendo que a sua mente já não tá mais processando. Tentar no trabalho ler alguma coisinha nos momentos livres para estudar. Sacrifício, muito mais. E aí, ainda você vai ter que, gente, acertar a faculdade, cara. Você tem que acertar ainda por cima a faculdade, porque tem risco de você se formar e não ter mercado. Você não conseguir fazer dinheiro com a sua profissão. Então, cara, tem que acertar a faculdade e se sacrificar. Então, quem conseguir fazer, estudar, fazer um curso, um pouco se fala, né, sobre curso, fala muito sobre faculdade, mas muita gente trabalha como, um exemplo aqui, trabalha como TI, que ganha muito bem aqui em São Paulo. Gente, eu tinha um amigo que ele ganha tão bem que eu fico assim pra ele. E ele era tão simplesinho, a gente era adolescente, eu ia na casa dele, ele era tão simplesinho, pobrezinho. Mas esse menino me fez um cursinho de TI, no momento certo, na hora certa, na área certa do TI, né? Porque são várias. Mas o que que é isso? Eu olhei pra ele e disse assim, o que que é isso? O que que é isso? Ah, Nicole, mas TI não é bem assim. Pra ele foi. O que que dá pra fazer? Muitas tentam trocar de trabalho. Elas tentam pegar um trabalho perto da casa delas que vai ganhar menos.
Mas esse ganhar menos, ela vai tentar aguentar para tentar estudar, já que ela não vai ter que ficar 2 horas no metrô. 3 horas no metrô. Muita gente tá largando o CLT aqui em São Paulo e tentando entregas. Entrega da Shopee, entrega da Amazon, entrega do Mercado Livre. Então você vê as pessoas indo, você vê as pessoas lutando. Tipo, cara, eu vou para um autônomo, eu vou tentar tal coisa. Tal pessoa me indicou, tal pessoa tá numa empresa que é melhor, que é mais. Então as pessoas aqui, quando você tá aqui mesmo, gente, você começa a olhar para os lados e tentar. Se você estiver infeliz, claro, né? Deixe isso bem claro. Porque se você está feliz, dentro das hipóteses também que eu falei, você vai ficar naquele trabalho. E é isso, você tá feliz, é isso que importa. Porque CLT, a gente fica falando CLT e relaciona a essa rotina. Mas, na verdade, às vezes a pessoa se forma, mas o mercado de trabalho dela é CLT. Não é o que mais acontece. Só que a diferença é que a rotina é diferente. É um outro tipo de CLT. Tem um CLT que ganha muito bem. Tem um CLT que tem muitas vantagens. Tem um CLT que tem muito ali aporte da empresa. Aí é uma outra visão, entendeu? É que a gente fica falando CLT pra galera que começa agora, que é jovem, às vezes vai ficar trancado muitas vezes nisso. Aí usa o nome CLT pra isso. Mas é isso, gente. Agora me conta, vocês têm essa rotina? Vocês já tiveram essa rotina? Se vocês já tiveram, vocês gostaram? Ou vocês não gostaram, mesmo a empresa sendo boa, ou a empresa não era boa? Me conta aqui sua história. E se você não gostava, como você saiu dessa rotina? Como é que você fez para escolher outra coisa, encontrar um trabalho mais prazeroso, que você gostasse mais, não só da rotina, mas do trabalho em si? Me conta que eu quero saber. Então é isso, obrigado por terem assistido. Não esqueça de se inscrever, apertar o sininho e beijo.